Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast. Pessoal, a convidada de hoje, cuja a trajetória dela, cruza dedicação, coragem e reinvenção. A convidada de hoje é Karen Munhoz. Tudo bem, Karen? Tudo bem, prazer estar com vocês. Agradeço ao Free Podcast pelo convite. É uma honra para mim poder participar aqui e contar um pouquinho da minha trajetória. Tá certo. Nós também somos muito gratos por você ter aceitado o nosso convite e estamos felizes pela sua presença aqui. Karen, conta pra gente, você saiu de Caxambu ainda adolescente? Isso, saí com 15 anos. Para vir estudar em Juiz de Fora? Para vir estudar em Juiz de Fora. Conta um pouco para nós sobre isso. Na verdade, Caxambu é uma cidade pequena, né? Para quem não conhece, tem 20 mil habitantes, é muito pequenininha. E eu cresci desde 2 anos mais ou menos, eu não nasci lá, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Mas a minha família toda é de lá e aí eu cresci em Caxambu até meus 15 anos. E estudei a vida inteira no mesmo colégio, né? Mas lá, na minha época, não tinha muito estudo bom para preparação para a faculdade, né? Então, realmente, eu precisei sair de lá para poder estudar. E por que Juiz de Fora, né? Porque, na verdade, eu tinha uma prima que já tinha vindo de Caxambu para Juiz de Fora para estudar. E ela me convidou, né, para vir também. E eu acabei vindo muito por causa dela, porque já era uma ponte, vamos dizer assim, né? Para poder vir para Juiz de Fora, porque eu não tinha parente aqui, não tinha nenhum conhecido aqui, além dela. E como Juiz de Fora era, né, ainda é um polo de educação muito forte, eu vim para cá por isso. Mas Caxambu realmente não tinha como eu continuar para preparatório para realizar aí a faculdade, né? Então eu vim para cá. Mas essa parte sua vivência lá em Caxambu, moldou alguma coisa na Karen de hoje? Ah, com certeza. Eu fui uma Karen muito feliz em infância, né? Caxambu é muito pequeno, então a gente ainda consegue, né? Brincar na rua, subir em árvore, brincar de pega-pega, pique-esconde na rua, andar de bicicleta. Quando pré-adolescente, adolescente, consegue sair sem violência, com segurança efetivamente. Então, assim, sem sombra de dúvida, minha família toda é de lá, é onde eu fiz, né, as minhas raízes de amizades, minhas amizades mais antigas, mas chega uma hora que a gente muda o nível, né, a gente tem que subir um patamar, e é muito comum lá os alunos das escolas mudarem, né, formar ali, hoje é nono período, nona série, né, na nona série e sair, procurar cidades maiores com um pouco de educação melhor, né. Você no ensino médio, você teve várias dúvidas aí pelo que eu vejo, né? O que eu vou ser, né? Já passou pela sua cabeça, acho que veterinária, medicina, e hoje você é advogada. Isso. Não é isso? Isso. E você se encontrou mesmo? A advocacia é uma coisa que de fato você gosta muito? Conta pra gente. Na verdade, assim, né? Veterinária sempre foi uma opção minha de criança. Então, eu sempre gostei muito de bicho, sempre tive muitos animais, né? Então, eu sempre quis a veterinária desde criança. Mas na época, a gente tinha aquela ideia da família, né? De que profissão tinha que ser ou direito ou medicina, porque eram as profissões que realmente davam algum retorno financeiro bom, né? E aí, aquilo foi batendo na minha cabeça, obviamente. E quando eu cheguei no ensino médio, eu falei, poxa, né? Será que eu vou fazer veterinária mesmo? Eu acho que não é uma área boa para seguir. Devia ter feito, né, gente? Mas não é uma área boa para seguir, então eu vou mudar. E aí, como eu queria a área da saúde e todo mundo falava de medicina, minha prima já fazia medicina na época, ela estava fazendo cursinho para fazer medicina, hoje ela é médica. E aí eu falei, vou fazer medicina, né? Vou encarar a medicina. E aí eu fiz o PISM 1, PISM 2, focado na medicina. Mas definitivamente não era pra mim, né? Eu passo mal com sangue, eu não sou uma pessoa noturna, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa absolutamente diurna. Então, eu ficava pensando, né, na hipótese de ficar de madrugada em hospital, de ficar ali, né, na lida de madrugada. Eu tenho muitos amigos médicos, uma amiga muito próxima minha, de infância também, de Cruzilha. Ela é uma mega cirurgiã. E ela vira plantão atrás de plantão e acorda e sai do plantão, já vai malhar.
e eu não me via mais naquilo. Eu falei, não, isso não é pra mim, né? Eu não consigo ficar de madrugada acordada, não gosto de sangue, não sou muito chegada ao hospital. E aí eu mudei minha trajetória. Eu falei, poxa, então medicina não vai dar, né? E nesse meio tempo a minha mãe já fazia direito. Minha mãe começou a fazer direito tarde, ela inverteu a ordem, né? Ela me teve muito nova, ela casou muito jovem, com 18 anos, e me teve com 23. E ela me criou até uns 10, 12 anos ali, para que ela pudesse estudar depois, né? Então ela me preparou para depois ela poder estudar. Então ela formou um pouco mais velha, ela formou aí com 40 anos, mas ela formou em direito. E aí vem aquela ideia, né? Ah, na dúvida faz direito. Isso aí eu escutava muito, e eu acho que todo mundo que entra no direito já escutou isso de alguém, né? Ah, na dúvida você faz direito, direito tem muita opção, direito tem muito leque de escolha, né? E aí eu falei, ah, por que não, né? Minha mãe já tá ali na trilha do direito, tinha algumas amigas que tinham essa opção do direito, eu falei, ah, então vou fazer direito, né? E aí eu decidi entrar no direito sem saber o que era o direito, né? Isso que eu acho que é importante, porque a gente com 18 anos a gente não sabe nada, né? Sim. Então eu entrei no direito sem saber o que era o direito, efetivamente. E você também, eu acho que chegou com conclusão, pelo que eu sei, é que o direito tradicional também, você não estava naquele espaço ali, né, do direito tradicional. Não. O direito para mim sempre foi uma incógnita, né? Porque quando a gente entra no curso do direito, primeira coisa que a gente quero trabalhar com lei, né? Quero ver lei, quero comprar meu vade-mecum. Mas aí você toma um banho de água fria no primeiro período. E hoje eu falo isso, meus alunos me desculpem, mas é a realidade. Não tem jeito. Primeiro período é propedêutico, não tem jeito. É matéria de filosofia, sociologia. Realmente são matérias que a gente fala que é matéria chata, né? Hoje eu leciono filosofia, eu adoro. Mas na época, aos 18 anos, eu tomei um banho de água fria. Eu falei, meu Deus do céu, eu entrei no direito para ver tudo que eu vi no ensino médio de novo, não é possível, né? E pior, porque ainda tinha sociologia, teoria do direito, história do direito. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é para mim. E aí eu realmente comecei a achar assim, que eu estava fazendo o curso errado de novo, né? Mas eu já tinha entrado, então eu falei, não vou desistir, agora eu vou até o final. Eu não gosto de desistir de nada que eu começo. Então comecei e falei, agora eu vou até o fim e vou ver qual que vai ser, né? Então assim, realmente o começo foi um pouquinho desafiador para mim. A docência sempre foi parece que isso de fato era o que você queria para sua vida, né? Você só não sabia, né? Eu descobri na metade da faculdade. E quando que você começou a virar a chave mesmo, poxa, e ter essa visão de dar aula, essas coisas todas? Quando que você começou a reparar isso? Você falou na metade da faculdade, mas o porquê? Teve um porquê? Teve. Teve alguns porquês, né? Na verdade, a minha família toda é de professor. Meu padrinho é professor, irmão da minha mãe é professora, inclusive foi a minha professora no Viana. E a gente meio que cria um estereótipo, né? Todo mundo professor, acaba criando um estereótipo. Mas até quarto, quinto período da faculdade, eu ainda estava muito perdida. Falei, o que eu vou fazer, né? Eu não queria concurso. Eu acho que a única certeza que eu sempre tive na vida é que concurso público não era para mim. Eu não me via sentada fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo patamar de salário o resto da minha vida até aposentar. Então eu não queria concurso público de jeito nenhum. E eu falei, bom, não quero concurso, ou é advocacia, ou eu vou para docência, né? Mas docência, dar aula, para mim ainda era um pouco distante, até que eu comecei a perceber o quanto eu gostava de apresentar trabalho e o quanto eu gostava de fazer trabalho, né? Então, os professores davam os trabalhos, eu falei, não, eu faço, pode deixar. Então, eu era sempre a primeira a querer fazer o trabalho, a pesquisar, a montar slide, a montar texto. Eu gostava dessa parte e eu adorava apresentar trabalho. Então, eu era a primeira a apresentar e aí eu ia muito da contramão, né? Todo mundo falava assim, eu não quero falar em público. Eu falei, eu quero. Então, me deixa que eu falo. Então, eu comecei a incluir muito, assim, né, no público. Eu falo. E aí, eu falei, poxa, então, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Eu quero passar o que eu sei para as pessoas, né? Eu quero ensinar aquilo que eu aprendi durante uma vida toda para as pessoas que vão confiar no meu trabalho. E aí, no meio da faculdade, eu falei, pronto, é isso que eu quero. Não sabia, o resto eu não sabia mais nada. Se eu ia advogar, se eu não ia, mas que eu tinha certeza que eu queria ser professora também, como a linhagem da minha família, vamos dizer, isso aí eu já tinha certeza.
Mas você é uma pessoa até diferenciada de muitas, né? Porque eu me lembro, não só na minha época de estudo, mas vendo até os amigos em volta, a coisa que a gente tinha mais medo é quando tem que apresentar um trabalho. Poxa, a gente inventava as coisas para não ir na aula e tudo, né? E você vê que da onde vem é o dom, né? É dom. Que você descobriu com o tempo, mas é um dom que você já tinha, né? A docência é um dom, isso é fato. Não adianta falar que vai dar aula por outra razão. Primeiro que vem é realmente uma vocação. A gente tem que ter vocação para lecionar, senão não dá certo. Mas também vejo aqui que o caminho seu de estudos também já é meio impressionante, né? A OAB no 9º período, especialização, logo depois rotina intensa entre Juiz de Fora e Rio. Como você se organizou emocionalmente para isso tudo? Na verdade, no 9º período eu fiz a primeira prova da ordem e eu tinha um agravante que eu colocava para mim, né? Isso aí nunca veio da minha mãe, mas isso para mim pesava, que a minha mãe era minha professora no Viana. Eu formei no Viana e a minha mãe era minha professora, então eu tinha uma pressão que eu colocava em mim mesma, que eu tinha que passar de primeira na prova. Então eu não podia, eu tinha que ser o exemplo, né? Vamos assim dizer, a filha da professora, porque todo mundo me olhava como a filha da professora. Você se cobrava demais. Eu me cobrava demais, então eu tinha que ser o exemplo e eu tinha que passar de primeira. E eu me cobrei muito isso e coloquei muito isso como meta na minha vida. Então assim, eu sempre me exigi muito e isso veio de uma formação. A minha mãe sempre me exigiu muito estudo, meus pais sempre me deram tudo desde que eu entregasse o estudo para eles, né? Então eu sempre fui muito rígida nesse ponto. E aí, no 9º período, eu falei, agora eu vou fazer e vou passar. E aí eu fiz a prova, foi uma das provas mais difíceis da UAB de Direito do Trabalho, né, na área trabalhista, porque foi a primeira prova da segunda fase que a UAB virou a chave e começou a cobrar peças muito aleatórias, muito mais complexas do que o tradicional, né. Mas te falo que foi uma prova bem difícil. Eu fiquei 2 horas chorando no banheiro porque eu não sabia a peça. Eu falei, meu Deus do céu, e agora eu não vou passar? E aí eu falei, não, agora eu vou lá e vou fazer, vou passar. Aí eu fiz e passei, deu certo, né? E aí eu tirei no 9º período a carteirinha e eu imediatamente já entrei também num escritório para ser estagiária, né? Na época eu ainda estava na faculdade. Então eu fui estagiar num escritório de um professor meu de empresarial. Falo que ele me deu meu primeiro emprego, efetivamente, né? E aí, quando eu formei no 10º período, eu já fui efetivada nesse escritório. Era um escritório civil, empresarial. Então, eu já saí da faculdade empregada. Ainda bem, né? Eu não sofri o que eu falo muito dos meus alunos, que é a sensação de dormir estudante e acordar desempregado, né? Porque isso é a realidade de todo 10º período. 10º, né? 10º aí. Que você vai formar estudante, vai dormir estudante, mas no dia seguinte você vai estar desempregado. Verdade. E aí é o mercado de trabalho batendo na porta, né? Então, verdade. Realmente, eu não tive isso. Eu já saí da faculdade, peguei o diploma já empregada, mas eu tinha a meta na minha vida de ser professora, né? Então, como eu tinha a meta de ser professora, eu tinha que ter objetivos específicos e ações intencionais para chegar no meu objetivo. E eu precisava de especializações, de títulos, né? Porque hoje o MEC exige que o corpo docente ele tenha titulação. Então, no mínimo, mestrado, tá? E aí eu sabia disso e falei, bom, então eu vou ter que correr atrás da minha especialização, né? Fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado futuramente para poder realmente fazer o que eu quero, que é lecionar. E aí, nesse interregno, eu trabalhava de segunda a sexta, não tinha tempo para fazer uma especialização. E eu não queria fazer uma especialização em Juiz de Fora. Na minha época não tinha especializações EAD, né? Igual tem hoje com essa facilidade. Sim. Era tudo presencial. Então, eu não queria fazer em Juiz de Fora porque os professores acabavam repetindo, né? Sendo os mesmos da faculdade. E eu queria expandir, eu queria um network, eu queria mudar de áreas. E nesse meio tempo, um amigo meu que trabalhava comigo no escritório, o Rodrigo, ele falou, Munhoz, vamos fazer uma especialização lá no Rio, você topa? Eu falei, tá, mas de que é, né? É direito imobiliário. Eu falei, meu Deus do céu, direito imobiliário a gente não teve na faculdade, eu não faço ideia do que fala isso, o que é isso. Você tem certeza? Ele falou, não, mas é sábado, é todo sábado. Todo sábado de 8 da manhã às 5 da tarde a gente vai. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então vamos. A gente já tá formado mesmo. Então eu formei em janeiro, fevereiro eu entrei na especialização na PUC do Rio. Aí a gente saía de Juiz de Fora 5 horas da manhã, chegava na Barra às 8 e pouquinho, fazia aula até às 5,
Às 5 a gente retornava, chegava aqui umas 10h30, 10h da noite, todo sábado. Puxado, né? Foi, eu falo que talvez se fosse hoje, aos 34 anos, eu acho que eu não teria esse pique, não. É porque eu fiz aos 21, aos 23, né? 24. Mas você também fez um mestrado internacional. Fiz. Quando que você começou a sonhar com isso? Imaginava um dia passar no mestrado internacional? Na verdade, não, né? Eu tirei minha especialização em Direito Imobiliário na PUC 2016, né? Em 2016, comecinho em 2016 a gente fez a especialização, terminamos, e me surgiu a oportunidade de eu fazer o mestrado na PUC do Rio. Eu tenho um conhecido que é reitor, ele falou, Karen, faz a prova, você já está convidada, você já tem a carta de aceite, eu te dou a carta de aceite, eu preciso só que você faça a prova e vem fazer o seu mestrado na PUC do Rio. Falei, poxa, mas o mestrado são 3 dias de aula, pelo menos, né? Não é igual a pós, a especialização, que é um dia só. São 3 dias, eu teria que mudar para o Rio de Janeiro. E aí foi o problema, né? Porque meus pais têm pânico do Rio de Janeiro, meu pai, então, nem pisa, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu quero fazer uma especialização, um mestrado na PUC, eu fui chamada. De jeito nenhum. Você não mora no Rio, nem... Esquece, você não vai morar no Rio de Janeiro. E aí, eu falei, pronto, agora lascou-se, né? O que eu vou fazer? E nesse meio tempo, eu já tinha alguns conhecidos meus que tinham feito o mestrado em Coimbra, em Portugal, e tinham me dado ali o caminho das pedras, né? Vamos assim dizer, que dava para fazer o processo seletivo. E aí eu falei, bom, se eu não vou fazer na PUC do Rio, porque eu não posso morar no Rio, porque é perigoso, então eu vou fazer fora do país. E aí eu me inscrevi no processo seletivo. É um processo seletivo longo, dura mais ou menos uns 8 meses, porque você tem que levar a documentação, depois você tem que fazer apostilamento dos documentos, esperar a aprovação, conseguir ali o visto temporário para você residir no país. Então, não é uma coisa fácil, né? Assim, o trâmite ele é muito burocrático, você tem que ter uma média alta, eles exigem uma média da faculdade de 8 no mínimo, e aí você vai fazendo todo esse trâmite que dura mais ou menos uns 8 meses. E aí, quando eu consegui ser aprovada, né, mais ou menos, o resultado saía mais ou menos em setembro, eu tive uma notícia. Minha mãe falou, sozinha você não vai. Você vai ter que arrumar uma amiga para ir com você. Nossa Senhora. Falei, meu Deus, aí agora quem que vai mudar de país comigo? Quem que vai topar fazer um mestrado do outro lado do mundo, né, e pagando em euro? Quem que vai topar isso comigo? Aí tinha uma colega minha que formou comigo no Viana, que ela também estava querendo fazer um mestrado, uma especialização, estava um pouco perdida. Aí eu falei, vou convidar, né? Convidar não custa. E aí eu chamei, ela topou, aí eu peguei e falei, pronto, tá aqui, ó. Já tenho acompanhante, agora eu posso ir, né? E aí minha mãe não tinha mais desculpa, né? Ela falou assim, não, então agora você vai, agora você pega suas coisas e vai. E aí eu passei e em setembro saiu o resultado, mais ou menos, só de agosto, começo de setembro, em outubro começam as aulas. E aí eu tive que... As duas passaram? As duas passaram, Nossos cursos foram diferentes, né? Ela fez civil, o meu foi direito de trabalho, direito laboral. Mas aí eu passei, ela passou, e aí eu falei, bom, 1 mês para arrumar tudo e ir. Então, assim, foi algo bem, bem rápido, mas no final deu certo. Assim, o sentimento é muito bom, né? De saber que você foi aprovada num mestrado desse. Conta pra gente, como é que foi essa, não só ansiedade, com pressão, com tudo, né? De mudar, aí ver aonde que vai morar ainda, toda aquela situação, a pressão, de fato, do mestrado. Como é que foi isso tudo? A pressão sempre existe, né? A pressão sempre existe, mas a gente tem muita rede de apoio, no sentido de pessoas que já foram, que estão lá e que criam grupos, comunidades. Na minha época era Orkut, né? Tinha Orkut, e aí a gente tinha algumas comunidades de alunos que estudavam lá, que já tinham ido, e ajudava muitos que estavam indo para lá. Então a gente teve uma ajuda muito grande nesse processo de mudança, né? Mas o resultado sai muito próximo do início das aulas. E praticamente 1 mês para arrumar tudo, mala e, né, querendo ou não, passagem, lugar para morar, residência. E a gente foi meio na cara e na coragem. A gente só comprou a passagem, na verdade. Comprei a passagem, coloquei tudo na mala e fui sem ter casa para morar, fui sem ter nada.
não sabia nada, mas eu já tinha ido em Coimbra uma vez, então eu já conhecia mais ou menos o local, a cidade, como era, né, a topografia, onde que eu poderia morar ou não. E online, né, eu fui procurando também lugares para morar, mas não é muito aconselhável que você alugue sem ver, né, porque realmente lá as construções são um pouco velhas, então é sempre bom você ver de perto aquilo que você está locando, né, para morar. Então eu fui e falei, vou sem casa mesmo, né? Eu tenho que ir, tenho que chegar lá, as aulas já vão começar, eu vou sem ter lugar para morar. E aí eu cheguei lá, fui morar num hostel. Morei num hostel algumas semanas, até eu conseguir realmente achar, né, um lugar bacana, uma casa bacana para morar. Mas foi um perrenguinho, não vou mentir não, era muita mala, ainda eram as malas de 32 quilos, né, que a gente podia levar no avião. E era muita mala, e era assim, sem lugar para morar, e arrasta a mala do morro para cá, arrasta para lá, mas no final deu certo. Compensou, né? Nossa, compensou demais. E você ficou lá por 2 anos? 2 anos, morei lá 2 anos. E depois voltou para o Brasil e começou a lecionar logo de cara. Como é que foi isso? Na verdade, eu tirei meu mestrado em 2018, né, em outubro de 2018, e eu fui convidada para fazer o doutoramento lá também. Mas eu não quis ficar naquela época lá, porque eu queria realmente lecionar, né? Então, assim, esse era o meu objetivo. Eu sabia que eu tinha que ter no mínimo um mestrado para poder lecionar, e isso eu já tinha conseguido. Então, na minha visão, eu tinha que voltar para começar a lecionar. E aí eu voltei em 2018, e em julho de 2019, a instituição que eu leciono, ela mandou uma renca de professor embora, né? Fez uma mudança de quadro, literalmente, dos professores. E nesse quadro de professores estava minha mãe. E a minha mãe saiu da faculdade hoje que eu leciono, e eu fui fazer o processo seletivo no lugar dela, para dar aula no lugar dela. Isso foi em julho de 2019, 15 de julho de 2019, né? E aí eu fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo da aula, e aí tô lá até hoje, feliz a vida. Mas foi desafiador também. E você sentiu algo a mais? Porque, na verdade, você meio que sentou na cadeira que era da sua mãe, né? A responsabilidade aumentou. Aumentou, né? Deu uma continuidade ao projeto dela ali. Ali aumentou mesmo, porque minha mãe já tinha muitos anos de experiência de lecionar, de casa, de cadeira, né? E eu estava começando, então realmente a pressão foi muito grande. Eu falo muito para os meus alunos, gente, começar para todo mundo é difícil, né? E para mim também não foi diferente. Só que para mim teve um peso a mais, porque os alunos estavam acostumados com o ritmo da aula da minha mãe, e eu assumi a cadeira dela. Então, para mim, ter que virar essa chave e falar, gente, agora sou eu que estou aqui, né? Vamos manter essa dinâmica, as aulas vão ser dessa forma. Então foi assim um pouquinho difícil no começo, mas graças a Deus eu acho que a transição foi muito leve, assim, foi muito boa. E quando você, igual você falou, né, você sempre quis trabalhar com a docência, mas também sempre teve o sonho de empreender. Então você já passou por loja, conta mais um pouco. Na da vida de empresária pra gente. Na verdade, na faculdade ainda, eu sabia que eu não queria concurso público, que talvez uma advocacia, que eu me frustrei também, porque eu vi que não era o que eu queria, mas algo eu queria muito, que era empreender. Isso eu já tinha em mim. Eu não me via na postura de concurso público, de ter essa estabilidade, ganhando sempre aquele padrão. E eu queria algo diferente, eu queria algo novo, eu queria algo meu, né? Eu queria uma flexibilidade, eu queria realmente poder tocar um negócio meu. Então isso eu sempre tive muito dentro de mim, até mesmo na faculdade, né? E aí, quando eu formei, após a formada, ainda sem ir para o mestrado, foi antes, eu, minha mãe e meu pai, a gente decidiu abrir uma loja, né? Uma franquia, sem ter nunca vendido nada. Eu não vendia nem gelo no deserto, eu conseguia vender, mas eu fui abrir uma loja, né? E aí, obviamente, era uma franquia que, na verdade, ela não era uma franquia, ela não tinha as características típicas e legais de uma franquia, mas a gente não sabia, fomos, né, muito levados por aquilo que foi apresentado. E aí a gente comprou a franquia, abrimos 3 lojas em Juiz de Fora, uma na Independência, uma ali na Santa Rita, outra no Mister Shopping. Chegamos a abrir 3 lojas e não deu certo. Não deu certo. Falei, gente, vender bolsa e carteira não é fácil, né? Então, fechamos a loja, não deu certo. E aí, nisso a gente ainda
continuava na advocacia, eu e minha mãe, né? A gente atuava nos escritórios, mas paralelo a isso a gente sempre tentando empreender, sempre achando algo para empreender. E aí nesse meio do caminho apareceu a oportunidade da gente comprar uma cota, uma ação ali de uma sociedade, um coworking em Juiz de Fora, que a gente também nunca tinha trabalhado com, mas a gente pensou que, mas é coworking, né? Locação de espaço, pô, não vai ser difícil. Muito difícil, né? É mesmo? É. E assim, eu falo que tudo é a questão de quem anda com você, né? Quem tá do seu lado. E aí a gente teve alguns sócios que não deram certo no meio do caminho, porque sociedade é igual casamento, né? É difícil também. Então, Verdade. sociedade não é fácil. E aí a gente também teve alguns sócios que não deram certo, algumas sociedades que não deram certo. Aí a gente fechou também, né? Na verdade, a gente saiu da sociedade. A gente resolveu sair da sociedade e esse foi o segundo empreendimento, né? Depois eu ainda arrisquei fazer uma loja de velas e produtos aromáticos, que eu gosto de fazer. Isso aí, na verdade, foi mais um hobby, nem foi uma loja efetivamente aberta. Eu abri só uma venda no Instagram, mas foi algo que me desestressou na pandemia, na verdade, que era fazer algo manual, né? E aí eu abri, comecei também, mas depois com a vida levando para outros rumos aí, eu perdi um pouco tempo para fazer isso, porque tudo que é manual tem que ser bem feito e demora, né? Sim. Um pouco de tempo. E aí eu falei, não, então agora eu vou ter que realmente parar de fazer, não vou mais atender aqueles que eu estava atendendo, porque não vai dar tempo. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra, eu foco numa coisa, eu foco outra, senão 2 tiros eu não vou acertar nenhum, né? Verdade. E aí eu abandonei também. Aí na pandemia, você teve a ideia e mergulhou no direito digital, proteção de dados. Na verdade, na pandemia, aquela ânsia de ficar estudando sempre, né? Porque eu falo que para ensinar, a gente tem que sentar primeiro para aprender, né? Então, quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. E eu gosto muito de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, de aprender. E aí, na pandemia, a gente ficou com um tempo bem ocioso, todo mundo em casa. Aí a minha mãe falou, Caio, vamos fazer uma pós-graduação de novo? Vamos fazer outra pós-graduação. Aí já estava numa pós online, né? Agora já tinha o avanço tecnológico. E aí a gente falou, tá, vamos, mas qual? Ela falou, vamos fazer de LGPD, de proteção de dados, direito digital? Isso aí tá vindo com tudo, a lei é nova, vamos fazer essa. E aí a gente entrou numa especialização, eu e minha mãe juntas, na Escola Mineira de Direito, em Varginha. E aí a gente fez essa especialização em Direito Digital, Proteção de Dados e Compliance, essa seria a minha segunda especialização, né? E formamos aí 1 ano e meio, a gente tirou também a especialização, mas a pandemia me empurrou um pouquinho, vamos dizer assim, para um lado mais digital, né? Mais tecnológico. E quando você começou a ter noção de que isso é o futuro? Olha, eu sempre soube que a tecnologia era o futuro, porque eu sempre fui uma pessoa muito tecnológica. Eu sou zero papel, eu sou totalmente tecnológica. Para mim, eu sou daquelas do robô mesmo, né? Eu só adoro uma tecnologia, para mim não tem igual. Mas eu vou te falar que, assim, o caminho que a gente já estava trilhando na pandemia virou a chave, né? Quem não era do digital precisou aprender a ser, não teve jeito. Teve que aprender a ser porque ou era isso ou perdi o emprego, né? Sim. Então, realmente, depois da pandemia, eu vi que era um caminho sem volta. O digital era um caminho sem volta. E isso impulsionou a gente também a entrar nessa especialização. E vocês fizeram a especialização e tudo, e hoje vocês têm uma empresa? Exatamente. Hoje a gente tem a Somax, ela é uma empresa de adequação à proteção de dados e compliance. Ela é a primeira e única franquia do Brasil de proteção e privacidade de dados, né? A gente só atua com programas de privacidade. E o nosso encontro com a Somax foi, assim, algo bem inusitado, né? Quando a gente formou na especialização, a gente percebeu que a lei era uma lei absolutamente técnica, né? Era uma lei muito difícil, uma lei muito técnica, tanto é que a vacácio da lei, né? A vacância da lei foram 2 anos, ou seja, as empresas tiveram 2 anos aí de 2018 a 2020 para poder se adequar àquilo que a lei determinava. Claro, 90% das empresas não fizeram essa adequação em 2 anos, né? E é uma lei absolutamente técnica que precisa não só do jurídico, mas de uma segurança da informação, mais de políticas, mais de ISOs. E aí a gente falou, tá, e agora? Né? Nós somos advogadas, a gente entende de lei, mas quem vai entender do resto, né? E a minha mãe participando de uma aula de LGPD, de DPOs, né, na época,
a gente conheceu o Damião Oliveira, que foi apresentar a Somax na sala de aula, né, da doutora Silvia Brunelli. E aí, apresentando a Somax, a minha mãe falou, Karen, eu gostei, vamos dar uma olhada? Eu falei, vamos. Aí a gente entrou em contato com eles fizeram a entrevista com a gente, ainda não tinha nenhum franqueado aqui na Zona da Mata, em Vertentes. E aí a gente conversou, conversa vai, conversa vem, eles gostaram muito do nosso perfil e resolveram entrar nessa aventura com a gente comprou uma unidade franqueada. Então hoje a gente é a unidade franqueada aqui de Juiz de Fora e Zona da Mata. E recentemente vocês abriram um ponto físico, né? Isso, porque a empresa ela é 100% remota, a gente atende o Brasil todo. Hoje nós somos 19 escritórios, a gente atende mais de 20 estados brasileiros. E ela é 100% remota, a sede em Camboriú, né, ali perto de Balneário, mas todos os atendimentos eles são remotos. E o projeto de extensão e de expansão das unidades é abrir um escritório físico. E a gente teve o doce encontro aí com o Moinho, né? O Moinho pra gente foi assim, um encontro de almas, eu falo, né? Queria até agradecer os meninos aí que abriram as portas pra gente. O Moinho não é só um espaço, né? Ele é um ecossistema. E tudo do Moinho converge muito aquilo que a gente tem de cultura dentro da Somax. A Somax ela não é só uma empresa de adequação à proteção de dados, né? A gente valoriza muito a questão cultural, a gente valoriza muito a questão de ecossistema, de crescer junto, de estar junto, né? Não é só uma empresa isolada. A gente tem muito essa missão, visão e valores muito próximos do que o Moinho também traz no seu hub de inovação. E a gente conseguiu aí, em parceria com o Moinho, entrar para fazer parte do hub de inovação deles. A Somax, né, por uma curiosidade, ela nasceu como uma empresa de tecnologia da informação. O nosso CEO, o Alan, ele é do Rio, né? Hoje ele mora em Camboriú, mas ele foi muitos anos empregado, CLTista do Bradesco, até que ele falou que não queria mais ser empregado, né? Aquela visão do empresário. Eu não aguento mais ser seletista, ser CLT, quero mudar. E apareceu aí a oportunidade dele abrir a Somax como uma empresa de tecnologia da informação. E nesse meio tempo veio a LGPD, né? Em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados começou e ele decidiu também entrar nesse ramo, né? Ele falou, não, é um ramo bom, vamos nessa. E aí ele entrou nesse ramo e vendeu muito, né? Ou seja, ele começou a vender muito programa e ficou sem braço. Ele não tinha braço para atender todos os nossos clientes. E aí ele decidiu franquear o negócio. E aí ele franqueou o negócio e deu super certo. Hoje a gente está numa rampa de crescimento muito grande, a gente está com vários investidores aí do Brasil todo, João Kepler, nosso sócio, o Anderson também na parte de vendas. Então assim, hoje a gente está numa crescente muito grande e expandindo cada vez mais, inclusive aí expandindo, se Deus quiser, para fora do país. Tá certo. E você falou que o trabalho é remoto. Sim. Qual foi a necessidade de abrir um ponto físico? Foi alguma exigência da franquia ou não? Na verdade, quando a gente completa 2 anos de franquia, né, um dos programas de crescimento é o ponto físico. Né, esse é o primeiro ponto. Porque aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Né? Por mais que o home office hoje seja uma realidade, né, o trabalho remoto seja uma realidade, nada compara pessoas. E a vida é feita de pessoas, né? Então, a gente, com o ponto físico, obviamente, a gente começa a ter contato com outras pessoas, com o ecossistema que a gente fala tanto, né? A nossa empresa, ela é uma empresa que vive um ecossistema, respira um ecossistema muito grande. Então, a gente sempre procura pessoas e um ajudar o outro. A ideia é essa, né? Dentro de um ecossistema, um ajuda o outro. Não é a minha empresa isolada, a sua empresa isolada, é a gente se ajudando como empresas. Então, a ideia de ir para o hub do Moinho foi exatamente esta, né? Aproximação, né? É aproximação, é fazer acontecer junto, é crescer junto, né? É ter ali todo mundo de mão dada para crescer junto. Você fala muito em inspiração familiar, né? Sim. O que os seus pais mais te influenciaram para você estar onde você está hoje? Em ajudas, em opiniões e tudo, né? Olha, eu vou falar aqui em tudo. Sim, isso é bom. Porque primeiro eu acabei seguindo muitos passos da minha mãe profissionalmente, né? Então, assim, a gente espelha muito os nossos pais. E o tempo todo sempre me deram todo o apoio, toda a força, inclusive pagaram os meus estudos, né? Eu tive esse privilégio e hoje eu falo que é um privilégio porque eu vejo muitos alunos meus que trabalham de dia para estudar e para pagar a faculdade à noite. Então, eu tive o privilégio aí deles poderem pagar os meus estudos até o meu mestrado.
Então, assim, para mim, se não fosse eles e o suporte deles, eu jamais estaria aqui. Eu acho que a base de tudo é a família, né? E hoje, o que te motiva mais, cara, a continuar? Eu vou te falar que o que mais me motiva hoje realmente é trazer o crescimento da Somax aqui para Juiz de Fora, Zona da Mata, Vertentes, e principalmente ajudar empresas, né? Nosso foco aqui são os negócios B2B. A gente ajuda empresas a estar em conformidade com a LGPD, a estar mais seguro, a trazer mais segurança para os seus clientes, a trazer mais confiabilidade, confiança, porque quando eu falo em adequação à lei, eu não estou falando só numa obrigação legal, eu estou falando num tratamento com o próprio cliente, num cuidado, num zelo com o próprio cliente. E isso traz uma reputação muito diferenciada para as empresas que hoje têm um programa de lei geral de proteção de dados implantado no seu negócio. E vocês atendem hoje qualquer padrão de empresa? Sim, sim. Não tem menor, maior, nada disso? Hoje a gente atende aí de microempresas até grandes empresas, né? O nosso grande foco são médias e grandes empresas, mas a gente tem produtos aí para ofertar para pequenas empresas, microempresas, médias, grandes e enterprise, né? Então, hoje a gente vai em todos os segmentos, porque a lei aplica a todos. E isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, mas eu tenho um negócio pequeno, será que a lei vai aplicar a mim? Vai, né? Os microempreendedores, as pequenas empresas também precisam estar adequadas. Se você trata dado pessoal com fim econômico, você precisa ter um programa de adequação. Então, hoje a gente atua em todos os ramos, né, de empresas, em todas as etapas da empresa. A gente está dentro das empresas hoje. O nosso programa é um programa muito mão na massa. Então, eu não vou vender consultoria. Na verdade, a gente vai realmente colocar a mão na massa por você. A gente faz pelo cliente. Essa é que é a nossa ideia, né? Então a ideia é botar o que eles precisam de fazer, vocês botam na prática. Exatamente. A gente está dentro das empresas. Hoje a gente se torna um departamento da empresa, né? A gente fala que toda empresa tem uma plaquinha assim, DPO, escrito ali que somos nós, né? Data Protection Officer. Mas o nosso diferencial é realmente não vender só um programa para que você, empresário, faça. Nós vamos fazer por você. Então, isso tira muito uma responsabilidade e um peso que muitos empresários não têm tempo, né? Sim. Vão cuidar do seu negócio principal, da sua atividade principal e não querem saber sobre proteção de dados. Então, a gente toma conta por eles. Então, a gente faz toda a gestão do negócio. A gente atua como encarregado de dados, que é uma obrigação legal, o DPO. A gente atua como DPO para as empresas não precisam designar um colaborador ou uma pessoa para poder assumir essa responsabilidade. A gente assume essa responsabilidade técnica pelo cliente. Então, hoje a gente faz tudo muito mão na massa. Bacana. Ô, cara, e conta pra mim, hein? Você tem o sonho de morar fora do Brasil? De novo. Novamente? Tem. Mas com outros Sim, objetivos outros e metas, objetivos, né? Conta um pouco pra nós. Na verdade, eu gosto muito de explorar culturas, né? Eu acho que a gente cresce muito. Viajar é um hobby que eu tenho, que eu carrego para sempre. Eu adoro viajar, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro me conectar com pessoas e conhecer culturas diferentes, né? E a minha experiência morando fora, ela foi muito boa, mas ela foi uma experiência diferente. Ela foi uma experiência estudantil, vamos dizer assim, né? Acadêmica. Eu estava lá só para trabalhar, só para estudar. Hoje eu até falei com uma amiga minha, que ela tá casada, com filha, ela falou, amiga do céu, que saudade quando a gente só tinha que escrever os nossos papers e a nossa preocupação era essa. Eu falei, pois é, hoje as responsabilidades triplicaram, né? Mas hoje a minha ideia realmente de morar fora do país seria com outro viés, de uma expansão realmente da empresa, de levar a proteção de dados para outros países, o nosso programa de adequação, fazer uma expansão aí realmente da Somax fora do país, fora do Brasil. A gente está chegando ao fim, mas antes de entrar nas perguntas ping-pong, eu queria saber da sua experiência no Marrocos. Ah, essa foi boa. Foi boa? Foi. Quais são as lembranças divertidas que você tem? Essa foi boa. Na verdade, quem não assistiu o Clone não quis conhecer o Marrocos, né? Então, eu peguei a primeira fase do Clone, a primeira novela que passou, porque agora reprisou, né? Eu lembro. E eu era, sei lá, criança, adolescente, pré-adolescente, e eu achava lindo aquelas dunas, e eu queria conhecer aquela cultura, aquilo pra mim sempre marcou muito, né? Mas, claro, meus pais sempre falavam assim, não, Marrocos não, cultura muito diferente, aquela coisa toda, você é mulher, né? Filha única. E aí, morando em Coimbra, as coisas ficaram mais fáceis, né? E em abril, na Semana Santa,
A gente tem um colega nosso que ele tem uma empresa lá em Coimbra de turismo e ele ofertava essa viagem para o Marrocos sempre nessa semana, que é uma semana de aula que a gente não tem, né? Eles lá em Portugal, eles colocam a Semana Santa como uma semana inteira, tipo a Semana do Saco Cheio. E aí ele vendeu pra gente esse pacote e a gente foi em 40 cabeças pro Marrocos, né? A gente foi de ônibus, foi um perrengaço, porque, né, o avião passou longe, a gente foi de ônibus, aí pegamos a balsa, atravessamos a balsa, realmente, para chegar lá. E foi uma experiência muito boa, muito diferente. A gente é um pedaço de carne, né? Nós mulheres, isso pra mim me chamou muita atenção. Os homens olham pra gente como se a gente fosse coisa do outro mundo, alienígena, né? Um pedaço de carne ali pra comer. E mulher realmente não anda sozinha, a gente precisa estar sempre acompanhada. Vestimenta, claro, aquilo que a gente veste aqui não serve pra lá. Não é que você tem que usar o véu, né? Obviamente, você é turista, mas uma roupa mais adequada, mais fechada, isso é essencial por questão de segurança, né? E é verdade que eles ofertam camelo, tá? Isso não é mentira, eles pedem camelo, mas morena igual eu não faz sucesso não, porque lá tem muita morena. Essa amiga minha que eu conversei hoje, ela é loura do olho azul, ela é do sul. Nossa, mas era o tempo todo eles querendo oferecer camelo pra ela. Só que não oferece pra mulher, oferece pro homem que tá com ela. Então eles veem o homem que tá com a mulher e aí oferece pro homem os camelos em troca da mulher. Isso aí é verdade, né? E assim, é uma cultura muito diferente, porque a mulher é muito estigmatizada ainda, né? A gente conseguiu aqui no Brasil e nos nossos países, né, ocidentais, de uma forma geral, a gente conseguiu uma liberdade muito grande. Hoje a gente anda na rua, a gente trabalha, a gente bebe. Lá a mulher não pode nada. Lá as mulheres andam olhando pro chão, né? Eu acho que o que mais me impactou foi isso. Mulheres não entram nas medinas para rezar, né? Só os homens entram para fazer as orações, a mulher não pode. As mulheres fazem tudo em casa. As mulheres não olham para frente, elas olham para baixo. Então, você nunca vê uma mulher olhar para frente. Bebida alcoólica, então, piorou, né? A gente teve uma experiência, né, dentro disso, que a gente achou um Carrefour lá. Falei, pô, Carrefour vai vender vinho, né? Não é possível que Carrefour não vai vender vinho, porque lá nenhum lugar vendia bebida. E aí a gente foi no Carrefour, fomos um grupo de mulheres e homens, tudo junto. E aí a gente chegou, não tinha bebida no Carrefour. Falei, gente, não é possível. Um supermercado, um hipermercado, não tem bebida alcoólica. Aí a gente viu um açougue, né, dentro do Carrefour. Falou assim, vamos lá, vamos perguntar, né, pra menina que tá no balcão. Aí a gente chegou, perguntou, a gente queria tomar um vinho, aonde que a gente acha? Ela ficou roxa, mas roxa. Ela não sabia onde ela enfiava a cara, ela baixou a cabeça, ela saiu, ela foi lá dentro, ela chamou um homem para poder atender a gente. E aí o homem foi explicar pra gente que as bebidas alcoólicas não ficam dentro do supermercado. Elas têm um local apartado do supermercado que elas ficam para as pessoas acessarem, os homens comprarem, porque a mulher não pode beber. Mulher é proibido. E aí é um local afastado do mercado, não é dentro do mercado. E aí, mulher não podia entrar, só homem podia entrar. E também não pode beber na rua, né? Assim como nos Estados Unidos, não pode beber de jeito nenhum, nem homem, nem mulher, nem nada, pode beber na rua. E aí a gente conseguiu comprar o bendito vinho, levamos pro hotel, né, escondido, fizemos uma casinha escondida pro vinho e fomos pro hotel tomar um vinho. Mas assim, é uma cultura muito diferente. Comi camelo, né? Que isso. São coisas assim, foi bem diferente. Uma experiência, né, bacana, Dormi no deserto, nas tendas do deserto, andei de camelo. Então assim, foi uma experiência muito boa. O Marrocos para mim foi incrível. E eu acho que é mais o choque cultural. Eu falo muito em salas com meus alunos que a gente tem que ter muitas metas, né? E uma das minhas metas era essa, muito influenciada pelo Cone, eu confesso. Mas a cultura deles é muito diferente, né? Eu acho que isso me impactou muito. A gente olhando daqui, assim, acredito que o passeio, igual você falou, foi uma experiência incrível. Mas, de fato, uma mulher sair daqui para morar lá deve ser muito triste, né? Nossa, deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Se adaptar com aquela cultura de não pode fazer nada. Mais ou menos isso, né? Não pode nada, a mulher não pode fazer nada. E eu falo o seguinte, quando você muda de país, você tem que adaptar a cultura do outro país, né? Não tem como você impor a sua cultura a uma cultura diferente. Então, quando eu morei em Portugal, eu me adaptei em Portugal, né? Sofri, obviamente, né, algumas falas de você é brasileiro, né? Brasileiro é estigmatizado em vários lugares do mundo, né? Mas, de uma forma geral, fui muito bem tratada, sempre fui muito bem tratada, nunca tive nenhum tipo de problema. Eles são muito objetivos, né? Uma vez eu cheguei numa cafeteria, numa padaria,
Aí eu falei pro atendente assim, oi, moço. Moço, então, eles detestam, tem que ser senhor, né? Moço não pode. O senhor tem café? Aí ele olhou pra minha cara, óbvio que eu tenho café, é uma cafeteria, como é que eu não ia ter café? Então, assim, eles são muito lógico, muito objetivos, muito lógicos. Eu falei, tá certo, né? Realmente você vai ter café. Mas o Marrocos, eu falo que é uma cultura pra morar, eu acho que ia ser bem difícil. Pra gente que tá acostumada a ter liberdade, né? Essa liberdade de trabalhar, de comprar o que quiser, de ter o nosso dinheiro, de beber, de fumar, de fazer o que quiser, lá não pode. Mas foi muito bacana para também as pessoas entenderem como que funciona, né? Porque às vezes a gente vê na novela e fala, mas será que é isso tudo? É isso tudo, né? E eu vou te falar que, assim, na novela, eles falam que o deserto do Marrocos é muito perto de Fez. E é mentira, tá, gente? É muito longe. Já a dia de um lugar pro outro rapidinho, né? Até a pé, ela é correndo. É isso mesmo. Ela saía lá de Fez e ia correndo pra Medina. Não, é muito longe, tá, gente? Do deserto. Não é verdade. Isso aí foi uma coisa que eu falei, isso foi um balde de água fria, eu descobri. Tá certo. Vamos começar umas perguntas ping-pong agora, cara? Bora lá. Vamos lá, então. Um livro que te marcou? Pense e Riqueza, do Napoleão Hill. Uma pessoa que te inspira imediatamente? Minha mãe. Um lugar onde você recarrega a energia? Minha casa. Um aprendizado que você leva para a vida? Resiliência, sempre. Uma mania que ninguém imagina que você tem? Eu mordo a língua para pensar. Uma qualidade que você mais valoriza em alguém? Honestidade e caráter. Um medo que você já superou? Barata. Muitos têm, né? Muitos. Um sonho que ainda quer realizar? Morar fora do país de novo. Um hábito que mudou sua rotina para melhor? Treinar sempre de manhã cedo, para começar o dia. Um hábito que mudou... Não, desculpa. Uma frase que te acompanha sempre? Nunca perca a esperança. Tatuado nas costas. Olha, legal. Cara, e se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas aí, para quem vai estar te escutando, pode ficar à vontade, deixar uma mensagem pro pessoal, pro público. Eu queria agradecer aí o Free Podcast, foi um prazer estar aqui com vocês, Obrigado. Contar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho sobre proteção e privacidade de dados. Eu falo que tudo hoje é ensinamento, né? Então, realmente, o que falta muito na sociedade hoje empresarial, o que eu reparo muito, é conhecimento. É saber o que fala a lei, o que é preciso, o que você precisa para poder se adequar, quais são as obrigatoriedades legais. E a gente observa uma mudança de cultura muito grande nas empresas. Isso é muito bacana. A gente entra na empresa para poder implantar o programa e as empresas não sabem sequer o que é um dado pessoal, né? E quando a gente começa a avançar com o programa, as pessoas já começam a ficar preocupadas se tem papel em cima da mesa, se a tela do computador está aberta, se tem algum dado, se pode compartilhar algum dado com outro setor, com outra empresa. Então, a gente vê uma mudança cultural das empresas muito grande no setor de proteção e privacidade de dados. Então, eu acho que isso é muito importante, isso é muito relevante. Saber que não é só uma lei, né? É uma obrigatoriedade porque a lei exige. Não, não é. É uma mudança cultural, é uma mudança realmente de dentro para fora. E a gente fala que a gente treina sempre as pessoas do POP, é do porteiro à presidência. Não foge nem o CEO da empresa, né? Porque realmente essa consciência ela precisa existir. Não é só lei, não é só cumprimento de lei. É zelo com o seu cliente, é cuidado com o seu cliente e com você mesmo, porque todos nós somos titulares, né? Todos nós temos nome, CPF, RG, e-mail, então todos nós somos titulares. E quantas vezes você não vai numa farmácia, por exemplo, e entrega o seu CPF porque dá desconto? Verdade. E o que fazem com o seu CPF? Você sabe o que fazem com o CPF? Vende para os seguros, vende para os planos de saúde. Na hora de você comprar o seu plano de saúde, o seu plano está mais caro porque você já tem uma doença pré-existente, por exemplo, porque as farmácias informam que você compra um remédio de diabetes todo mês. Olha. Então, realmente, é um universo muito grande. A gente fala que a proteção e privacidade de dados ela é um iceberg, né? Todo mundo olha e acha que é um banner de cookies no site, uma política de privacidade, um termo de uso e está tudo certo. E, na verdade, é muito mais profundo que isso. É mapeamento de dados, é gestão de processos, é governança corporativa, né? São relatórios, são políticas, são conscientização, são pessoas. Eu falo que a gente trabalha com pessoas. Na verdade, a gente treina pessoas. A gente treina pessoas para cuidar dos dados seus e do seu cliente, né?
Então, realmente, eu acho que a gente precisa falar sobre proteção e privacidade de dados. Com certeza. A gente precisa entender que isso é muito mais do que uma lei. Na verdade, proteger dados é proteger pessoas. E a gente fala muito lá na empresa também que hoje os nossos dados, eles valem mais do que petróleo, eles valem urânio, porque eles são vendidos na Dark Web a preços absurdos de bitcoins. Então, o meu nome, o meu CPF, que eu fui na farmácia e falei, eu vou ali conceder porque eu quero um desconto, que é proibido, né, gente? Obviamente, conceder desconto em troca de dado pessoal, isso aí é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas as empresas fazem. E eles fazem por quê? Porque eles querem fazer essa troca, obviamente, com plano de saúde, para poder fazer essa venda e essa pessoa consumir sempre esse remédio na farmácia. Então, cuidado, né? Eu falo que tenha cuidado, saiba que você é titular de dados, todos nós somos, e a gente precisa ter cuidado com os nossos dados. A gente cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso carro, do nosso emprego, né? Da nossa empresa. Por que não cuidar da gente mesmo? Por que não cuidar dos nossos dados? Então, esse é o recado que eu queria deixar para o pessoal. Quer deixar suas redes sociais também? Claro, meu Instagram é @prof.karenmunhoz e meu LinkedIn é Karen O. Munhoz também. Tá joia. Pessoal, fica aqui mais um episódio do Free Podcast. Não deixe de deixar o seu comentário, like, ativar o sininho e grande abraço, valeu!